próximo slide, pessoal, é muito importante. Prestem bastante atenção. English Personal Pronouns. Nós temos na primeira coluna os pronomes pessoais do português. Na segunda coluna nós temos os pronomes pessoais do inglês. E na terceira coluna nós temos algumas observações importantes sobre eles. Reparem bem, tá? Que nós temos, assim como no português, no inglês, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Se você for comparar a primeira coluna do português com a segunda coluna do inglês, elas são muito similares, né? Exceto pelas formas, é lógico, mas realmente saltam aos olhos algumas diferenças importantes. Duas diferenças muito importantes. A primeira diferença importante é que o pronome it, da terceira pessoa do singular do inglês, não existe no português. Não existe nada similar no português como existe o it em inglês. O pronome it, como está escrito aí nas observações, ele é usado exclusivamente para coisas, animais, objetos, lugares, países e assim por diante. Tá certo? Ou seja, ele não pode ser usado de forma nenhuma para substituir nomes de pessoas, tá? Para se referir a pessoas, a seres humanos. Ele pode ser usado para se referir a animais, para objetos inanimados, nomes de cidades, nomes de países, mas não para pessoas. No português, nós usamos o ele e o ela, tanto para pessoas, quanto para coisas, quanto para animais. No inglês, nós não usamos ele e ela. A tradução, quando é traduzido, nós traduzimos de acordo com o nosso paradigma. Mas no inglês, usa-se it, que é algo diferente de ele e ela, ok? Essa é a primeira grande diferença. O pronome it, portanto, que não existe nada similar no português. A segunda diferença é que, conforme vocês podem ver aí no quadro, nós temos todas as pessoas, desde a primeira pessoa do plural até chegar na última pessoa do singular, formas diferentes para cada uma delas. No inglês, nós não temos isso, porque na segunda pessoa do singular e na segunda pessoa do plural nós temos a mesma forma, you. E aí eu faço um parênteses muito rápido, porque você pode ver na segunda pessoa do singular que nós temos os pronomes tu ou você. São os dois pronomes usados. E na segunda pessoa do plural nós temos o vós ou vocês. O tu, pessoal, e o vós, eles estão caindo em desuso. Para falar bem diretamente para vocês, eles estão morrendo. Só em certas localidades do Brasil, eles ainda são usados frequentemente, ok? Mas na maioria do território brasileiro, na maioria dos estados, o pronome você e o pronome você da segunda pessoa do singular e o pronome vocês da segunda pessoa do plural são realmente bem mais usados, tá? De qualquer maneira, você pode ver que tanto o tu, quanto se você for comparar o tu com vós ou você com vocês, eles têm diferença de forma, tá? O você e o vocês é quase igual, mas existe a diferença do S no final para indicar pluralidade. No inglês isso não acontece. É you para a segunda pessoa do singular e o mesmo you para a segunda pessoa do plural. E aí vocês me perguntam, Eduardo, como diferenciá-los então? A forma pela qual você vai diferenciar a segunda pessoa do plural da segunda pessoa do singular e vice-versa é pelo contexto da sentença, tá? A sentença vai dizer para vocês
se o pronome usado you, ele está na segunda pessoa do plural ou segunda pessoa do singular. Tá? Então, desde o artigo sendo usado, se ele for indefinido ou definido, do verbo, ou inclusive dos substantivos e adjetivos usados, você vai poder perceber se a sentença está no singular. Se a sentença estiver no singular, provavelmente o pronome utilizado é de segunda pessoa do singular. Se a sentença estiver com várias referências do plural, o you se refere à segunda pessoa do plural. Vocês entenderam? E mais uma última curiosidade é com relação à primeira pessoa do singular do inglês, tá? O pronome I, ele é sempre escrito na forma maiúscula, tá? Todos os pronomes aí, eles começam com letra maiúscula, mas na realidade isso serve principalmente no contexto da sentença, quando eles vêm no início da sentença. No meio da sentença, todos começam com letra minúscula, exceto a primeira pessoa do singular, I. Ele é sempre maiúsculo. Ele é um I, né? A pronúncia dele é I, e ele é sempre escrito com esse I maiúsculo. Tanto no início das sentenças, quanto no meio, quanto no final. Ele sempre é escrito em letra maiúscula em qualquer lugar da sentença que ele venha aparecer. Então é isso aí, pessoal. Vamos para o próximo slide. Então, só para deixar bem claro, as 3 observações que eu quero fazer aqui antes de passar para o próximo slide. Pronome it, que existe no inglês, mas não existe nada similar no português, tá? A segunda pessoa do plural e a segunda pessoa do singular do inglês, que tem a mesma forma, e você deve discernir qual que está sendo usado na sentença através do contexto da sentença. E por último, a questão da primeira pessoa do singular, I, é sempre escrito na forma maiúscula, em qualquer parte da sentença que ele vier a aparecer, ok? Vamos lá.